Graça e paz, sejam bem-vindos. Todos estão bem? Eu tenho que fazer isso aqui, gente. Bom dia, quase boa tarde. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, os que adentrarem agora, o que adentrarem depois. Que Deus possa abençoar vocês. Eu estava com saudade, né, de estar mais vezes, né, aqui. Mas o tempo, ele é um remédio que só Deus sabe cuidar dele. Amém? Vamos lá. Eu quero, nesse momento, trazer uma palavra. E até mesmo a palavra, ela é cura, né? A palavra é cura. Amém? A palavra é cura. E quando a palavra, ela se torna cura, ela faz o sobrenatural, né? Incrível, mas tá bom, tá bom. Eu vou estar lendo no livro de Provérbios, capítulo 9. Ele fala sobre o banquete da sabedoria. Aí você pergunta, mas o que é o banquete? É algo que é dado para uma festa, um banquete. Às vezes tem pessoas que não têm um alimento, mas é abençoado com algo para comer naquele dia. Ele fala, nossa, Deus nos proveu um banquete, né? Então depende da situação e da posição com que você está, ou você esteja, ou você já passou, que você vai entender o que é banquete, o que é um alimento abençoado e o que é um alimento que não vai fazer diferença, tá ok? Bora lá? Querido Deus, Pai Celestial, obrigada, Senhor, por esse momento. Graças te dou, papai, pois o Senhor é bom e a tua fidelidade dura para sempre. Doce Espírito Santo, eu te convido a estar aqui, a fazer parte nesse momento. Sei, Pai, que a obra é tua, o poder é teu, a glória é tua. Pai, onde tiver um necessitado, Pai, do pão cotidiano ou do pão celestial, Senhor, supre a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Amém? Bora lá? Eu quero dizer assim, busca entender o que eu vou ler, procura ouvir com os ouvidos e entender no coração, tá bom? Diz assim, a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, deu vida, deu saúde aos seus animais, tá? Carneou aos seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade a quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz, vinde, comei do pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos que misturei. Deixai os insensatos que misturei. Você entendeu? E vivei, andai pelo caminho do entendimento. Vou ler de novo. Eu li errado aqui, tá bom? Desculpem. O 6 diz assim, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria.
Você já observou quando você quer aconselhar alguém, e depende de quem, viu? Hoje em dia nós não podemos aconselhar qualquer pessoa. Você tem que aconselhar aqueles que te procurem, olha, eu preciso de um conselho. Aí você vai lá, aconselha aquela pessoa, mas tem que ser na palavra. Porque a palavra de Deus não tem contraindicação. É igual o soro. O soro não tem contraindicação, né? O leite tem contraindicação para quem tem problema com lactose, né? Não é o leite que faz mal, mas a lactose que tem no leite faz mal para alguns, né? Então, prestem bem atenção. A palavra, se a palavra é boa, mas quem tem resistência à palavra é como quem tem resistência à lactose. Então, cuidado. Não dê alimento sólido para qualquer um. Porque tem pessoas que têm problema de refluxo, que se depende do horário do alimento, a pessoa pode ter um problema de refluxo, pode passar mal à noite, e depende, a pessoa pode até vir a óbito, porque não está acostumada a comer comida sólida. Vocês entendem como a palavra de Deus, o banquete da palavra, ela traz uma divergência tanto para os pequenos como para os grandes, como para os sensíveis como para os insensíveis? Entenda isso. Aí diz assim, ó, não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça, e repreende o sábio, e ele te amará. Se você repreende uma pessoa insensata, ele vai pegar um ódio de você e vai sair falando mal de você para outras pessoas, porque ele não entendeu o que você trouxe para ele. Ele não entendeu o que você trouxe para ela. Pessoa significa o feminino como masculino, tá? Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda, né? E diz assim: ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Então, quando uma pessoa insensata, que você vê que a pessoa está loucamente, porque a Bíblia fala do débil. O débil é considerado um coelho. Quando você faz um estudo para buscar o que é débil, é uma pessoa faltoso de inteligência. Um coelho, por exemplo, você não consegue, entende? Trazer isso na mente dele. Mas quando você corrige o filho sábio, ou corrige uma pessoa sábia, ele se torna mais sábio. Quando você corrige o tolo, ele se torna teu inimigo. Se torna teu inimigo. Por quê? A tua palavra para o tolo, para o insensato, ela se torna uma agulha na sua enfermidade. Então, se você corrige o sábio, ainda que esteja doendo, ele vai falar, poxa, ele vai parar, ele vai pensar, ele vai refletir, ele vai ficar assim, poxa, é verdade. Mas corrija um tolo. Corrija um insensato. Corrija um imprudente. Corrija uma pessoa que não quer de jeito nenhum saber de mudança, porque ele acha o cara, ou ela se acha a pessoa que sábio demais, capacitado demais, não ouve ninguém. E outra coisa, eu vou ler mais aqui, tá? Fala assim, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Então, se você pega uma pessoa que acha que sabe tudo, pega uma pessoa que ele acha que não sabe nada, ele não ouve, ele não escuta. Você entende? A pessoa pode ser maior que ele, a pessoa pode ser mais que ele, pode ser um pastor, um líder, pode ser um instrutor. Se ele acha que é melhor que ele, não vai ouvir. Essas pessoas morrem à míngua, porque acha que a sabedoria deles é melhor do que a dos outros. Insensato você, imprudente você.
Se você não consegue ouvir uma criança, você jamais será bem instruído, porque o próprio Senhor disse assim que é para deixar vir as crianças até Ele. Agora, se você não consegue ouvir a instrução de alguém, você é insensato, você é imprudente, é louco. A Bíblia chama de louco, tá bom? E diz mais, porque por mim se multiplicam os teus dias, e os anos de vida se acrescentarão. Se és sábio para ti mesmo, o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Sabe aquela pessoa que não quer ouvir ninguém? Em nome de Jesus, desce do tupete, tira a arrogância do teu coração, tira a soberba, isso é soberba, tá bom? A soberba precede a queda. Enquanto você não entender que isso é soberba, é nariz empinado, é tupete inclinado, você não vai conseguir. Você pode ser sábio, pode ser sábia, mas se você não consegue ouvir a ninguém. Veja bem, o Senhor Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? E eu achei tão interessante, hoje pela manhã ouvi novamente. Pedro disse, sim, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, amo, apacenta meus cordeirinhos. Cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro entristeceu. Pedro é um homem que, segundo a Bíblia, é indouto, um homem que não tinha, vou falar como Paulo, né? Pedro, ele foi um pastor de ovelhas, a primeira ministração dele batizou mais de 3.000 pessoas no Espírito Santo. Pedro batizou mais de 3.000 pessoas nas águas, e agora uma pessoa que não tinha sabedoria nenhuma, se pega você, ó sábio, você não vai querer ouvi-lo, porque você tem vários diplomas, você é diplomático, você às vezes não passa de uma pessoa arrogante, imprudente. Me perdoe, eu não posso tratar você como uma pessoa melhor do mundo, porque você não está sendo. Você não consegue ouvir alguém que tem o chamado para poder te ajudar. Às vezes a pessoa realmente não tem a mesma sabedoria que você, mas ela tem a autoridade que você não tem. Você não tem a autoridade que Deus deu a essa pessoa. Deus não deu a capacidade para você como deu a essa pessoa. Às vezes a pessoa não tem o destrinchar da palavra, como saber altura, profundidade, quantos anos Noé viveu, quanto tempo Noé não sei o que, e bababá, e quanto tempo a rachadura da pedra, a largura, o diâmetro na hora que bateu o cajado que foi aberto. Tá, você sabe de tudo isso, por que você não está ali no lugar daquele? Porque você não entendeu o seu chamado. Porque você não se posicionou. Porque você não tem essa capacitação. Assim como eu não tenho. Eu escuto uma criança. Sabe por que eu escuto uma criança? Porque Deus pode usar a boca daqueles que mamam, porque dele sai o perfeito louvor. Mas pode não ouvir a minha, porque às vezes eu me acho. Gente, em nome de Jesus, vamos descer, porque assim como a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho, arrumou a mesa, já deu ordem às suas criadas. A sabedoria não fala que é uma pessoa, a sabedoria está dentro de uma pessoa. A sabedoria está em alguém. A sabedoria foi posta em alguém. E já deu ordem às criadas, e assim convida desde as alturas da cidade a quem é simples, volte para aqui. Aos faltos de senso diz, vinde, comei.
do meu pão e bebei do vinho que misturei. Olha aí, quem falou que essa sabedoria é rica? Quem falou que essa sabedoria tem ouros, pendentes e não sei o que? Não, a sabedoria engordou os seus gados, os seus animais, a sabedoria preparou o vinho, que é alegria. A sabedoria tem senso, tem gordura para alimentar você. A sabedoria tem a possibilidade de fazer você um pouquinho melhor. A sabedoria trouxe pessoas faltosas e pessoas que muito tinha. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão. Então, olha aqui, a sabedoria não fez acepção de pessoa. Às vezes uma pessoa que nada tem, se acha tão mais capacitado do que aquele que Deus deu alguma coisa, que não consegue ouvir. Não consegue ouvir. Não consegue ouvir. Você sabe por que você não consegue ouvir a outra pessoa? Porque você se acha melhor. E você não passa disso aí que você está vivendo. Porque às vezes, se você juntar o que você tem com aquele que você acha que não tem nada, mas tem o dom que Deus deu, foi derramado óleo sobre essa pessoa, para essa pessoa ajudar você. Porque, vou te falar a verdade, eu não tenho. E quantas pessoas que se juntaram a mim são melhores que eu? São melhores que eu. E nós oramos juntos. Você entendeu? Um doutor, ele pode orar com um simples e Deus usa a boca do doutor. Mas Deus não pode fazer você crescer por causa do seu egoísmo, egocentrismo, da sua autossabedoria. Você se nomeou melhor que os outros e não consegue baixar sua guarda para poder você ouvir o simples. Meu Deus, misericórdia. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Então, se você não consegue juntar com a prudência e com a sabedoria, você é insensato. Insensato. Você que tem andado com insensato, deixe o insensato e vá viver. Vá viver. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. O que é escarnecedor? O escarnecedor é aquele que não consegue ouvir ninguém, porque ele se acha sábio demais, prudente demais, capacitado demais, mas não consegue se unir com ninguém, porque ele é melhor. Gente, eu tive um tempo de oração junto com uma irmã, foi um tempo tão gostoso. Eu tinha uma irmã que no tempo nós orávamos às 7 da manhã. Essa irmã, para muitas pessoas, ela não tinha nada, mas essa irmã tinha uma sabedoria de levantar cedo todos os dias da sua cama e vir orar. E através dessa irmã, eu vi muitas coisas boas acontecerem. Muitos não dão nada para ela, porque ela tem realmente um problema psicológico. Mas ela orava e Deus respondeu as orações dela. Às vezes você que critica quem tem um problema psicológico, tem um problema de dicção, porque às vezes a pessoa, em vez de falar tormenta, fala dormenta. Você não consegue ouvir essa pessoa, porque às vezes a pessoa tem um problema de dicção, tem um problema na fala, e você não consegue, porque você é soberbo demais, exaltado demais, você é insensato demais. Me perdoe de ter que tratar você assim. Olha, eu não tô vendo ninguém, porque não tem aqui agora, nesse momento. Entrou uma pessoa, mas não está, tá bom? Então no Facebook não tem como eu ver se tem alguém, se não tem. Mas eu quero pedir para você
que vai ouvir essa palavra. Arranca essa armadura dura sua de achar que você não consegue ouvir ninguém, você não consegue se submeter a ninguém, você não consegue saber que alguém tem mais autoridade que você não se dobra. Sabe por que você não se dobra a ninguém? Essa altivez sua pode te levar você a um lugar onde você nunca quis estar. Nunca quis estar. Eu nem sei de verdade. O que repreende um escarnecedor traz afronta sobre si. Então, quando você repreende alguém que zomba, mas fulano, mas ciclano, eu nem adianta. Essa pessoa está escarnecendo da sabedoria do outro. Você entendeu? A Bíblia está dizendo, não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Se você é sábio, você não vai me odiar. Você vai agradecer por essa palavra que o Senhor trouxe, porque um pouco antes de entrar o Senhor disse, lê Provérbios 9. Aí, se eu for continuar lendo, diz assim, ó, a loucura é a mulher apaixonada e ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte para aqui. E os faltos de censo diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então é isso. O Senhor pediu para eu ler, e eu estou lendo o provérbio com vocês, tá bom? Pegue a sua Bíblia, talvez você não tenha Bíblia, mas tem o Novo Testamento, ou tem uma Bíblia mais antiga, olha, mais um conselho, quem tem a sua Bíblia, cuida dessa tua Bíblia e leia. Quem não tem Bíblia, compre uma Bíblia, compre uma Bíblia boa, para que essa sua Bíblia possa te edificar. Vai chegar um tempo que nós vamos procurar Bíblia, nós não vamos achar. Vai ter tempo que quem tem Bíblia no celular, que não gosta da Bíblia de papel, vai ser arrancado. Porque a nova ordem está vindo aí. Então, quem tem Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, quem tem aquelas Bíblias antigas, guarde-a como tesouro, guarde-a, leia-a e guarde-a como tesouro, porque essa Bíblia será a sua instrução, ok? Então é isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias. A sabedoria. A palavra. Vou ler de novo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias. O temor. E os anos de vida te acrescentarão o temor do Senhor. E se és sábio para ti mesmo, o és. Se você é sábio para você mesmo, é como eu acabei de ler. Eu não quero ouvir fulano, porque fulano não é igual assim. Olha, gente, quem me ouve e não consegue ouvir um discípulo meu, não vai conseguir crescer, tá bom? Porque um discípulo meu foi discipulado por mim. E eu fui discipulado por um pastor e por uma pastora. Eu fui discipulada há 30 anos atrás pela própria Bíblia. Eu tenho uma Bíblia aqui, olha. Essa Bíblia, quem mexe nela, a minha Bíblia ela é toda marcada.
A minha Bíblia, deixa eu pegar, ela é toda marcada, ela é toda rabiscada. Eu tenho uma outra Bíblia que ela é muito mais marcada, ela é toda cheia, tudo que abre tem uma marcação nela. Você sabe por quê? É uma Bíblia onde ela me edificou. Eu quero pedir para você, se você não consegue, eu antes de ser hoje quem eu sou, eu ia muito na escola dominical, eu tenho revistas de escola dominical que eu li. Eu não cresci ouvindo a mim mesmo, eu cresci ouvindo homens mais que eu, ouvi pessoas que não sabia nem ler direito, que lia assim, ó, como eu vou ler aqui João 7, João 5. Você iria ler assim, ó. Todo aquele que crê que Jesus Cristo, que é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Eu fui edificada por uma pessoa que era cheia do Espírito Santo, que falava assim, ó, todo aquele que crê, mas quando começava a falar, saía sabedoria da sua boca. Eu poderia ser assim, imagina, eu já fui professora de escola dominical, eu já instruí crianças foram edificadas por mim, eu não vou escutar essa pessoa. Imagina, quem não escuta o seu líder, quem não escuta a sua líder, quem não escuta alguém que é maior um pouquinho que você ou que se diz menor que você, você não está pronto para ouvir ninguém. Jesus não tinha nenhum diploma para que aqueles grandes homens pudessem ouvi-lo. Sabe o que aqueles homens fizeram? Falou, quem é esse aí? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Ah, não queremos ouvir. Ah, a filha dele, as irmãs dele não é que está aqui no meio de nós? Você entendeu? Então, se você não... Muitos não conseguiram ouvir Jesus, o Salvador do mundo. E você não conseguiu ouvir alguém que você acha que é menor que você, você está sendo hipócrita, você está sendo igualzinho àqueles homens. Você está sendo igualzinho. Entendeu? Então, instrua seus filhos, suas filhas, a obedecerem a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa, assim, abençoar você, abençoar a sua casa, que o Espírito Santo possa levar você a poder crescer em entendimento, sabedoria e capacitação, mas nele. Que o Espírito de Deus possa falar ao teu coração, que o espírito de farisaísmo saia da sua vida no nome de Jesus, que o espírito de grandeza saia do seu coração em nome de Jesus, que o espírito de soberba saia da sua vida em nome de Jesus, que você tenha o coração aprendível ou ensinável, que você deixa toda essa casca, essa capa na cruz do Calvário e se dobre ao coração e se dobre aos pés da cruz, ao coração não, se dobre ao pé da cruz e diz, Jesus, dê-me um coração ensinável. Faz isso e o Senhor acrescentará a você o espírito da sabedoria e da prudência. Porque se você é sábio para você mesmo, é só para você. Se é escarnecedor, só você pode te suportar. Tá bom? É a Bíblia quem está falando. Provérbios 9. Leia e você vai entender, tá bom? Eu não venho aqui só para falar para você que você vai requerer, você pode construir muita coisa. Eu vim aqui para instruir você a seguir Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. A tua sabedoria demais pode te matar, mas a tua sabedoria, ela acrescentada pelo Espírito, ela pode te levar você mais longe, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus e que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com você. E que o Espírito da sabedoria possa introduzir no teu coração e na tua mente e você ser sábio, capacitado, capacitada para ir mais longe, onde o próprio Espírito Santo possa te levar.
Que toda capa de dureza caia por terra no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Cristo Jesus. Fique com Deus na paz do Senhor Jesus, na comunhão doce do Espírito Santo. Amém? Que a bênção de Deus possa te possuir no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua casa.